Bom dia. Pois bem, dou as boas-vindas a todos. Meu nome é Felipe Michel, sou coordenador de políticas educacionais na Fundação Lehman e Lehman Fellow pela Universidade de Stanford, onde tive o privilégio de estudar na Escola de Educação também. Gostaria de dar as boas-vindas a todos ao 6º Seminário Internacional do Centro Lehman para o Empreendedorismo e Inovação na Educação Brasileira. Esse seminário é uma realização da Escola de Educação de Stanford, do Centro Lehman de Stanford e da Fundação Lehman. Este ano, nós contamos novamente com o apoio da FAAP, que cedeu esse excepcional espaço para realizarmos nossas conversas e aprendizagens hoje. E agradeço nominalmente ao Rogério Massaro, assessor acadêmico da FAAP, em nome do qual eu agradeço e parabenizo toda a equipe da FAAP também. Para abrir o evento, compartilhando as nossas motivações e expectativas para o seminário, convido inicialmente para o palco os professores Martin Carnoy e Paulo Blixten, co-diretores do Centro Lehman de Stanford. Uma breve introdução dos professores. Martin Carnoy é professor Vida Jax de Educação e Economia da Universidade de Stanford, é ex-presidente da Sociedade de Educação Comparada e Internacional e membro da Academia Nacional de Educação dos Estados Unidos e da Academia Internacional de Educação. Ele desenvolve pesquisas sobre o valor econômico da educação, a economia política das políticas educacionais e o ensino superior. Grande parte do seu trabalho é comparativo internacional e se baseia na investigação da organização dos sistemas educacionais de diversos países. Paulo Blixten, também professor na Escola de Educação na Universidade de Stanford, pesquisa como as novas tecnologias podem transformar a aprendizagem da ciência, engenharia e matemática. Criou os primeiros Fab Labs e Makerspaces educacionais do mundo, foi pioneiro no campo da mineração de dados multimodais e de Learning Analytics. Ele também dirige o projeto FabLearn, que dissemina a educação maker em mais de 15 países. Mestre pelo MIT Media Lab e doutor em educação pela Northwestern University, Blixten recebeu o National Science Foundation Early Career Award e o Aera Jan Hawkins Early Career Award. Para se juntarem à mesa, convido também Jorge Paulo Lehmann, presidente do Conselho da Fundação, e Denis Misny, seu diretor executivo. Jorge Paulo Lehmann é empreendedor e grande entusiasta da educação, inspiração para empreendedores, executivos e jovens talentos do Brasil e do exterior. Tornou-se um dos empresários brasileiros mais reconhecidos no mundo, com participação em diversas empresas globais de bens de consumo e fundos de investimento, além de membro de conselhos de administração de vários aglomerados. Jorge Paulo impacta fortemente a melhoria da educação no Brasil, principalmente por meio da Fundação Lehman e da Fundação Estudar, e fora do país, apoiando algumas das principais universidades de excelência do mundo, inclusive Stanford. Denis Misny, à frente da Fundação Lehman, lidera ações dedicadas à melhoria da educação pública brasileira e à formação de lideranças com o potencial de trabalhar para a resolução de grandes problemas sociais do país. Ele fundou e dirigiu o Instituto Sou da Paz por 12 anos, é também um empreendedor social Ashoka, um World Fellow de Yale, e faz parte do conselho de diversas organizações sem fins lucrativos com foco em educação e prevenção da violência. Formado em Direito pela Universidade de São Paulo, e também continuou seus estudos como Visiting Scholar da Universidade de Colômbia e no programa OPM da Harvard Business School. Passo a palavra para o Denis para iniciar a abertura. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui fazendo a abertura do 6º Seminário do Centro Lehman de Stanford. A gente tem muito orgulho dessa parceria construída com a Faculdade de Educação da Universidade de Stanford, com o professor Martin Carnoy, professor Paulo Blixten e os demais professores do centro. E acho que, mais do que nunca, nesse ano, um dos pontos chaves da parceria sempre foi a capacidade de, através desse seminário, mas não só dele, mas garantindo através dele, que a gente possa manter um contato sempre frequente entre a produção acadêmica que está sendo feita em Stanford e a produção acadêmica brasileira, mas, sobretudo, a formulação e implementação de políticas públicas no Brasil que podem se beneficiar dos estudos e das experiências trocadas tanto com os nossos alunos de Stanford, vocês vão conhecer vários deles hoje, quanto com os professores através das suas pesquisas. Eu queria destacar que no dia de hoje, eu acho que a gente vai ter oportunidade de se aprofundar
tanto na questão do ensino de ciências, que é um tema-chave para o desenvolvimento do Brasil, para a preparação dos nossos alunos para o século XXI, mas também vamos falar da formação de professores. E acho que é disso que eu queria mais destacar. A Fundação Lehman tem um compromisso com garantir que toda criança brasileira tenha uma educação de excelência. E a gente está mais do que convencido, não faltam evidências de que o fator-chave para essa mudança acontece dentro da sala de aula. A aprendizagem acontece dentro da sala de aula. E dentro da sala de aula, ela acontece quando tem um bom professor. A formação de professores precisa ser profundamente transformada no Brasil, mas essa transformação não vai vir de passes de mágica. Ela vai vir de um trabalho contínuo, de uma formação profunda, construída com cada um dos professores, mexendo junto com as instituições que formam os professores, tanto a formação inicial, quanto com as secretarias na formação continuada. A gente acredita profundamente nisso, e o projeto PED Brasil, que a gente constrói junto com o Stanford, é um exemplo, e vocês vão poder ver hoje como isso se dá até na prática, e eles vão poder mostrar isso para vocês. Esse tipo de experiência, essa aposta de que dá para fazer uma formação prática, mas usando todo o conhecimento acadêmico para embasar essa prática, para produzir diferença na sala de aula, é muito do que a gente acredita e vai ser importante poder compartilhar isso com vocês. Então, estou animado para o dia de hoje. Obrigado pela presença de vocês e espero que a gente possa ter muitas mais conversas como essas daqui para frente. Muito obrigado. Bom dia. Quero agradecer, primeiramente, à Fundação Lehman, sobretudo, especialmente, Jorge Paulo Lemann, que tem, desde muitos anos, a visão que saber que sem capital humano é impossível mudar a política educativa e outras políticas de um país. Ele tinha a visão de investir em muitas bolsas para brasileiros nos Estados Unidos e Europa. É fantástico que temos mais que 2.500 bolsistas criados por Jorge Paulo Lemann. Nós temos muitas bolsas para brasileiros em Stanford, dados por a Fundação Lehman. Em nosso título, Centro Lehman, inclui a palavra empreendedorismo. Este dia, hoje, é o resultado desta palavra, que nós pensamos de combinar a pesquisa, os dados, com empreendedorismo social, de criar novas ideias de como mudar a política educativa no Brasil. E a apresentação desta manhã sobre inovações científicas, combinar essas inovações com mudança de currículo de ensino no Brasil, com estas ideias, à tarde, é a nova forma de formar professores no Brasil, PED Brasil. E eu acho que sem estas bolsas, sem toda esta gente que vem a Stanford para estudar, visitar 3 meses, 6 meses, trabalhar com nós, é impossível fazer isto. Por isso, estas bolsas da Fundação Lehman e também do Instituto República, de Ronaldo e Luciana, não sei se estão aqui, agradecemos muito a eles, a Jorge Paulo,
para dar-nos a possibilidade de criar estes programas que vocês vão observar hoje. Obrigado. Bom dia a todos. Eu queria falar um pouco sobre algumas novidades que a gente tem no Centro Lehman nesse ano, que são parte da nossa missão de divulgar o conhecimento de pesquisa, tanto do conhecimento que existe no mundo para o Brasil, mas também divulgar no Brasil o conhecimento que está sendo produzido no Brasil sobre a educação. Então, esse ano, a gente está inaugurando uma coleção de livros, eu vou falar de 6 deles hoje. A primeira parte dessa coleção é uma coleção organizada com o Grupo A, que é a principal editora de livros educacionais do Brasil, que é uma série de livros sobre inovações em educação, principalmente inovações tecnológicas. Então, a gente tem 4 livros que vão sair esse ano, um sobre computação na educação básica, que é coeditado com o professor André Raab, da Univale, um livro sobre robótica e computação física na educação básica, pelo Rodrigo Barbosa Silva, um livro sobre ludicidade, jogos digitais e gamificação e educação, coeditado com o Luciano Meira, e um livro sobre inovação radical na educação brasileira, coeditado com Flávio Campos. Esses 4 professores, pesquisadores que eu citei, foram visiting scholars nos últimos 2 anos no Centro Lehman, e uma das tarefas principais que eles tiveram durante esse tempo foi organizar esse livro. Então, esses livros são livros editados e com capítulos escritos pelos líderes brasileiros nos seus respectivos campos. Então, esses livros, a maioria deles a gente já tem todos os capítulos, estão em fase de edição final, e devem sair esse ano ainda, e são os primeiros de uma série muito maior que a gente quer criar. E o nosso diagnóstico é que livros assim podem ajudar pessoas que querem implementar inovação e tecnologia na educação brasileira, saber qual é o estado da arte da tecnologia, da inovação no Brasil, o que é muitas vezes difícil saber, porque tem poucas obras de referência. Então, essa é uma contribuição que a gente está dando. Segunda parte é um livro que a gente está escrevendo com o Eduardo Zancu, a Roseli de Deus Lopes da USP e o Sérgio Schrer da UFPR, que é o primeiro livro de introdução à engenharia baseado em projeto. Então, é um livro didático para faculdades de engenharia no Brasil que querem começar a ensinar engenharia baseada em projeto. Todos os cursos de engenharia do Brasil têm uma disciplina de introdução à engenharia, que é normalmente a disciplina menos gostada pelos alunos, que é uma disciplina que fala da legislação, da engenharia, tudo mais, que as pessoas não estão muito interessadas. Nada contra os advogados e a legislação deles, mas não é assim um tema super... Me pareceu fascinante. Então, o Eduardo Zancu, em Stanford, começou a escrever esse livro, em conjunto com esses outros autores, que vai ser um livro para mudar o ensino, mudar a introdução à engenharia no Brasil, e o Eduardo vai falar isso na apresentação dele. E a gente também está publicando uma outra coisa, que é um caderno de pesquisa sobre o cenário atual do ensino de engenharia no Brasil, que é uma pesquisa feita também com vários coautores da USP e da UFPR. Então, essas são duas publicações que a gente já tem um contrato com a editora Saraiva, e a gente espera que isso tenha um impacto muito grande em como a engenharia é ensinada no Brasil. E, finalmente, um terceiro livro que a gente também está elaborando, que é o outro slide. Yes? Okay. Que é um livro escrito com a jornalista Sabine Righetti, da Folha de São Paulo. Então, a Sabine entrevistou 10 secretários de educação das 10 maiores cidades brasileiras, e que estão aí, São Paulo, Rio, Salvador, Fortaleza, e a gente está escrevendo sobre essas 10 entrevistas com os secretários de educação no início da gestão
deles. A gente vai ter um panorama muito interessante de como esses secretários estão vendo os próximos 4 anos, quais são as coisas em comum que eles estão pensando para a educação no Brasil, tal. Então isso a gente também vai ter mais para o final do ano. Então são esses os 6 projetos de livros que a gente tem esse ano. E com isso eu queria convidar então o Jorge Paulo Lemann para a intervenção dele. Obrigado. Bom dia, obrigado por estarem aqui. Este é o 6º ano do nosso acordo com Stanford. Minha família está muito satisfeita com esse acordo. Nós acreditamos que a única maneira de aumentar a igualdade de oportunidades para os brasileiros é através da educação, e que isto é essencial para nós termos um Brasil melhor nos anos vindouros, né? E nós gostamos desse acordo com Stanford, em primeiro lugar, porque Stanford é uma das melhores faculdades do mundo e a escola de educação lá é conhecida também como uma das melhores que tem, e estando localizada lá na Califórnia, perto do Silicon Valley, também tem acesso a todas as coisas mais modernas que estão acontecendo em educação, né? Bom, além de ser uma faculdade excepcional, como tudo que eu faço, eu acredito em ter gente boa por trás e gente boa empurrando, e nós temos a grande sorte de ter o professor Carnoy e o Paulo Blickstein empurrando esse projeto lá conosco. São 2 fanáticos, precisa de fanático para fazer qualquer coisa acontecer. Eles estão fazendo acontecer. Nos últimos 6 anos, nós beneficiamos uns 75 brasileiros que ou obtiveram seus masters lá, ou treinaram em Stanford. Muitos destes já voltaram, alguns estão empreendendo em projetos relacionados à educação, outros foram para algumas ONGs, alguns estão no governo, e então estão mudando aí o cenário. Muitos participaram também do currículo Base Nacional e melhoraram muito o currículo. Então, o professor ontem me falou que nos próximos anos, quer dizer, a meta era em 10 anos treinar 150 brasileiros. E ele disse que nós vamos exceder essa meta, quer dizer. Então, eu tenho certeza que essas pessoas, sendo treinadas lá, vão voltar para o Brasil, vão ter um efeito multiplicador, vão inovar na área de educação e vão construir aquele Brasil melhor que nós todos esperamos que tenhamos dentro de alguns anos. Muito obrigado. Bom dia. Muito obrigado a todos. Agradeço ao professor Paulo e peço que ele fique no palco. Agradeço Jorge Paulo Lemann, Denis, Martin Carnoy, pelas palavras e pelo trabalho até aqui.